Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. Quantos aqui essa noite tem um desejo, um propósito no seu coração de que aquilo que se propõe a fazer, que você seja vitorioso, que você tenha sucesso? Levanta sua mão e fala assim, ó, você gostaria de ter sucesso em tudo aquilo que você empreende? Amém? Existem duas maneiras bem distintas de nós aprendermos. Uma delas é aprender com o erro dos outros, e a outra é aprendendo com seus próprios erros. Existem coisas que nós vamos ter que viver, mas existem coisas que nós podemos aprender com o erro, muitas vezes, das pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, às vezes nós ouvimos assim: nossa, pai, mas você é chato. Meu filho faz isso, isso, isso. Nossa, pai, mas é desse jeito. Quem já escutou isso aqui? Quão bom seria se nós tivéssemos, eu não estou falando só como pai, já escutei, eu também já falei como filho, mas quão bom seria se tivesse em nós a sensibilidade, talvez a maturidade, para poder escutar e aprender. Essa semana nós tivemos aqui em Uberlândia, para o congresso dos 15 anos da raça Senepol, nós trouxemos aqui em Uberlândia o professor Augusto Cury. Quantos já ouviram falar no Augusto Cury? O Augusto Cury, um dia ateu, um dia resolveu estudar o caráter de Jesus. Quem é esse cara que pegou um bando de desinformado, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e ele olhou para o perfil psicológico dos discípulos e falou: quem é esse cara que conseguiu transformar esses homens, conseguiu fazer deles um instrumento tão poderoso, que até hoje o evangelho é pregado por causa de Jesus e dos 12 discípulos. E o professor Augusto Cury foi estudar o caráter desse Jesus da Bíblia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas na cabeça dele ele foi estudar o caráter desse Jesus e se converteu. E esse homem hoje é o maior vendedor de livro do Brasil, o maior best-seller do Brasil, em vários títulos, não é em um só não. Ele foi analisando o perfil, o caráter, a maneira, e ele dá um depoimento num dos livros dele que eu já li, que diz assim: olha, se Jesus tivesse passado na face da terra e não tivesse feito nenhum milagre, mesmo assim ele ainda seria Deus, pelos resultados. Então, com isso, eu entendo que às vezes nós queremos muito acertar, às vezes nós temos uma expectativa de dar certo, de fazer certo, mas da maioria das vezes nós não temos o modelo, o formato. Muitas coisas são novas, muitas coisas que nos advêm são de fases das nossas vidas que nós não vivemos ainda, e como viver, como desfrutar, como buscar fazer de uma forma correta, para que a gente tenha o quê? Sucesso. E essa semana, final de semana, eu comecei a prestar atenção, e comecei hoje pela manhã ler ali os evangelhos, e eu fui tentar identificar um ponto X, o que foi que Jesus fez, que com a sua atitude fez
com que ele tivesse tanto êxito naquilo que ele empenhou a fazer. Se nós olharmos para a história, Jesus é enviado pelo Pai, por Deus, para cumprir um propósito. Jesus, entendendo o chamado, cumpre esse propósito, ele entra dentro de uma trajetória, ele entende o chamado, ele vive aquilo, ele foi extremamente positivo nas suas decisões, ele foi extremamente objetivo, ele foi determinado, ele foi decisivo, ele atraiu pessoas, ele ensinou pessoas, e nós vamos vendo como assim havia tanto uma questão de um discernimento do céu, mas de uma habilidade de trabalho. Semana passada, retrasada, não sei, passada não, umas 2 atrás, eu compartilhei a respeito daquela história de Decápolis, que Jesus tinha um propósito de pregar para o povo de Decápolis, e ele viu que havia muitas poucas pessoas no primeiro momento, e aí ele atravessa o lago e encontra com o endemoniado de Gadara. Quantos lembram daquilo que eu ministrei? E ali ele traz uma libertação na vida daquele homem. E no primeiro momento existia um grupinho desse tamanhozinho, e no segundo momento esse homem, de uma forma estratégica, Jesus enxerga aquele endemoniado, traz libertação sobre ele, ele vai por toda a região de Gadara, toda a região de Decápolis, pregando o evangelho, e num segundo momento a palavra diz que havia uma multidão, mais de 4.000 pessoas, que vieram ouvir Jesus de uma forma estratégica, inteligente. Então Jesus alcançou pessoas, Jesus fez grandes amigos, Jesus fez grandes amigos. Lázaro, os discípulos que eram mais próximos, João, Pedro. Jesus foi um homem que fez milagres, ele manifestou a glória dele, para que houvesse cura na necessidade de muitos. Ele conquistou espaço, ele conquistou pessoas, ele conquistou ambientes, ele conseguiu fazer com que a trajetória dele fosse extremamente bem marcada na face da terra, a ponto de um homem, depois de anos, estudar e dizer: olha, se não tivesse feito milagre, mesmo assim ele seria Deus. Ele foi conquistando um espaço, foi conquistando pessoas, foi conquistando relacionamentos, foi conquistando ambientes, e eu falo de ambientes físicos e de ambientes espirituais, porque havia autoridade sobre ele. E Jesus vai dentro dessa caminhada, e ele vai a todo momento cumprindo com o seu propósito, alcançando, conquistando, indo na direção do propósito. Mas num determinado momento houve uma atitude determinante de Jesus. Quantos aqui lembram? Qual que foi a atitude determinante de Jesus? Alguém pode me ajudar aí? Não, também. Jesus foi extremamente obediente. Mas, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19. Algo que foi determinante, deixa aberto, olha para mim um pouquinho, na vida de Jesus. Depois de ter feito tudo isso,
de ter cumprido toda essa trajetória, de ter passado por todas essas etapas que eu disse, Jesus fez uma entrega. E ele disse assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queridos, entregar vai muito além da conquista. Entregar vai muito além do resultado. Entregar vai muito além daquilo que nós buscamos como forma de satisfação, como forma de resultado, como forma de eficiência. Entregar vai muito além da conquista. Entregar é consumar aquilo que foi proposto. Quando eu estava lendo esse texto, veio no meu coração essa passagem que Jesus diz: Pai, está consumado. A entrega de Jesus deu a ele, ou melhor, a entrega de Jesus deu à humanidade a vida eterna para aqueles que nele crê. A entrega de Jesus trouxe uma reconciliação da humanidade para com Deus. A entrega de Jesus trouxe salvação para a humanidade, com certeza para aquele que nele crê. Mas foi através da entrega que veio o maior trunfo do ministério de Jesus. E eu fiquei pensando, primeiro momento, quantas vezes Jesus bate na nossa porta? Quantas vezes as pessoas estão lutando conosco, os nossos entes queridos, as pessoas que estão à nossa volta, e às vezes nós estamos fazendo isso com as pessoas que nós amamos, e não há entrega. E às vezes nós queremos muito que elas sejam alcançadas. Às vezes nós queremos muito. Eu costumo dizer que o maior perigo que tem é o recém-convertido, porque a ação do recém-convertido é mais ou menos assim. Imagine só alguém que tinha uma enxaqueca daquelas doída, daquelas que começava na segunda, acabava na quarta, começava na sexta, terminava na segunda de novo, e aquilo que dói, que impede a pessoa viver, e de repente você descobre o comprimidinho que cura essa enxaqueca. Esse é o recém-convertido. A hora que ele entende, a hora que ele entrega, que ele vê a obra do Espírito Santo na vida dele, ele fica louco. Aí ele lembra que tem mais uns 4 ou 5 conhecidos dele que tem o mesmo problema. E aí ele vai para cima com toda a força. E se der uma Bíblia Thompson, daquela de capa dura, e o sujeito vacilar perto dele, ele enfia ela todinha na goela dele. Quantos já fizeram isso? Já espantaram a metade da família, que ninguém podia nem te ver. Fala: Senhor da glória, já dá até uma benzida e vazava. Fala: lá vem o crente, lá vem o convertido. Porque na verdade nós descobrimos algo que fez a diferença, e nós estamos loucos para que aquelas pessoas que a gente ama sejam alcançadas. E às vezes a gente fica lutando para que haja da parte delas uma entrega. Sim ou não? Não é verdade? Mas o grande desafio é que às vezes nós já estamos dentro da igreja, e por conta de uma série de coisas, por conta da experiência, por conta das más experiências, por conta da maneira de entender, às vezes nós já estamos há tempos, mas nós não nos rendemos, não entregamos.
Eu não esqueço, há uns anos atrás nós fizemos uma campanha e eu comecei a ministrar aqui na igreja e comecei a falar a respeito que era necessário entregar. Que era necessário entregar a falta de perdão, que era necessário entregar aquele marido complicado, que era necessário entregar aqueles entes queridos que estavam vivendo uma vida de perdição. E eu vi muita gente naquele dia, debaixo de uma unção poderosa, fazer uma entrega aqui, de trazer chorando. E daí uns meses, eu não me esqueço, com a irmã falou assim: pastor, se eu soubesse, tem 10 anos que eu luto com aquele meu marido, e agora eu fiz uma entrega, pastor, vou contar uma coisa para o senhor, mas ele virou um crente chato demais, ele quer estar em tudo. Irmã, cuidado com o que você pede, né? Porque realmente a obra do Espírito Santo entrou naquele coração e ela entregou a vida daquele homem. Ela lutou com todas as forças, ela fez força, ela falou, ela esperneou, ela fez tudo, mas não houve e não havia da parte dela uma entrega. Às vezes nós queremos muito alcançar os nossos alvos e objetivos, mas às vezes nós estamos na igreja há um bom tempo e nos tornamos até simpatizantes. Gostamos de vir no culto da quinta, uns gostam de vir no do domingo, mas muitas vezes não há da nossa parte uma entrega. Queridos, isso reflete também no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes nós entramos num trabalho, numa perspectiva que ele é temporário, e aí a gente acaba fazendo a coisa mais ou menos na expectativa que é para passar logo. Eu quero te dizer, se não há entrega naquilo que está sendo feito, se não há verdadeiramente um render aquilo, por mais que seja difícil, se as pessoas não se entregam à escola, há um fluxo natural que a gente vai sendo empurrado para dentro de um processo, e aí tem que ir para a escola, porque você tem que estudar, porque se você não estudar, e aí vai virando aquele processo, e as pessoas vão vindo, e passa adiante, porque tem que passar, porque agora tem não sei quantas recuperações, mas não sei quanta oportunidade, vem passando, e de repente chega lá no final do ensino médio, não sabe o que está fazendo na escola, está cumprindo tabela, porque não houve uma entrega a entender realmente qual é o propósito daquilo. Às vezes os pais querem, às vezes as pessoas externas querem, mas se a pessoa não entrega aquilo, ela nunca vai colher fruto daquilo. A mesma coisa dentro de um casamento, de um relacionamento. As pessoas estão tão feridas, tão marcadas, com tanto medo, com jargões tão pesados, dizendo homem é tudo assim, mulher também é tudo assim, e assim vai virando aquelas coisas repetitivas, e as pessoas acabam se relacionando, mas por causa do medo, por causa da insegurança, não há entrega. E eu não estou falando de entrega de corpo, estou falando de entrega de coração, para viver o relacionamento. Às vezes as prioridades de um casamento se perdem. As prioridades de um casamento se perdem. Há entrega para tantas outras coisas, mas não há entrega para o relacionamento. Não há uma entrega de carinho, de afeto, de atenção, porque nós estamos envolvidos com tanta coisa à nossa volta, que isso se perde. E aonde não há entrega, as coisas vão se tornando humanas e físicas, e lutar com certos sentimentos, com certas situações de forma com os nossos braços, isso vai se tornando um cansaço, um enfado, porque não há entrega. Na nossa vida profissional, existem profissional e profissionais, existem pessoas que atuam em áreas e pessoas, e por que alguns são mais, outros menos?
E eu não quero entrar no mérito da questão, tem N motivos. Mas eu acredito que nada, ou melhor, tudo que se faz com entrega e diligência, dá fruto. Dá fruto. Tudo que se faz com o coração, dá fruto. Por isso que muitas vezes eu não acredito em momento, não acredito em crise. Nós tínhamos empresa alguns anos atrás, nós passamos por tudo quanto é plano, real, eu já nem lembro mais disso, hein? Querido, eu quero te dizer uma coisa: o governo nunca pagou nossas contas. A vida inteira nós tivemos que pagar as contas. E não é crise ou falta de crise ou governo que vai continuar pagando as nossas contas. E o que vai fazer com que a gente seja bem sucedido no meio de uma crise é uma entrega. Porque quem tem que estar no governo da nossa vida é o Senhor Jesus. Mas se não há uma entrega verdadeira, entendendo que o mundo está acabando, caindo 1000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita, e eu começar a olhar para o lado, daqui a pouco eu estou caindo junto, porque não há uma entrega. Para que haja uma verdadeira salvação da nossa alma, da nossa vida, isso não vai acontecer porque você acompanha seu marido, ou porque seu marido te acompanha, ou porque você vem na igreja, ou porque você participa do ministério. Isso só vai acontecer quando houver uma verdadeira entrega. Eu quero ser liberto. Eu quero passar por um processo de libertação. Querido, pode começar lá no terreiro, fazendo uma sessão de descarrego, depois pode vir para a igreja, pode orar, jejuar, fazer tudo quanto é administração de libertação. Eu já vi gente sair, espírito imundo para tudo quanto é ouvido, buraco que tinha saiu, e que está liberto. Mas eu já vi gente que o problema espiritual era muito menor, mas que não houve entrega, e continua vivendo o mesmo problema, a mesma tentação. Sabe aquilo que vive, você está na igreja, você tinha uma tentação quando você chegou, e essa tentação continua batendo na sua porta, continua te tentando, continua te tentando, continua te tentando. Sabe por quê? É porque não houve entrega. Quando a gente faz uma entrega verdadeira e confessa isso para Deus como forma de pecado, a palavra de Deus diz que o Senhor é justo, e Ele pega esse pecado e lança no mar de esquecimento. Existem coisas que nós vamos ter que confessar para o homem para que a gente seja curado, mas quando há uma entrega, a tentação cessa. O problema é que nós não entregamos. E o trunfo, a cartada final, e a Bíblia diz que o inferno estava fazendo festa, porque Jesus estava no caminho da crucificação, açoitado, humilhado, envergonhado, sangrando, próximo à morte. Mal sabia Satanás que daí a pouco nem a chave da casa dele ele ia ter mais, porque Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por isso, a minha vida eu te entrego. Como uma foice que desce no ângulo certo, rompeu com o pecado, com a destruição, com a maldição da humanidade, porque agora em Cristo Jesus há salvação. E às vezes nós estamos dentro do processo, mas que não há entrega. Nós olhamos para a circunstância e não entregamos a circunstância. Nós olhamos para o problema e não entregamos o problema. Nós olhamos para a vida do lado do vizinho, achamos que está melhor do que a nossa, mas a gente não vê o nível de entrega. Às vezes seu concorrente lá no mercado, lá fora, está melhor do que você. Talvez ele se entregue mais àquilo que ele está fazendo. Talvez ele se renda àquilo que ele está fazendo. O trunfo, a cartada final, a atitude que trouxe a salvação para a humanidade foi uma entrega.
Jesus se entregou. E por isso nós estamos aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. O que falta entregar nas nossas vidas? Às vezes, nós queremos um bom casamento, mas nós não nos entregamos a realmente fazer por onde ter um bom casamento. Às vezes nós queremos passar num concurso, mas nós não entregamos o suficiente a ter o conhecimento para poder fazer essa prova. E eu quero te dizer algo que me assusta. O crente é chegadinho em fazer um tal da meia boca. Sabe o que é isso? Uma parte ele estuda e outra parte ele ora e fala: Deus vai me abençoar. E se é para Deus, é para Deus, Deus vai me honrar. Mas a gente não entende que honra é uma partida de duas mãos, é uma ida, é uma atitude que a gente semeia e que a gente colhe. Quer ser honrado? Honra. Quer ser exaltado? Exalte. Quer crescer? Plante semeadura de crescimento. Quer ter conhecimento? Estude e leia. As coisas funcionam assim. Hoje aconteceu um fato que me deixou profundamente triste. Foi feito um culto. Estava sendo feito um culto dentro de uma repartição pública, de um lugar aonde aquele lugar é uma repartição pública e aquele lugar não pode ser usado para fazer culto. E aí alguém viu, filmou e vai levar para o Ministério Público. Queridos, o entendimento que nós temos que ter a respeito de entrega, aquilo que nós temos que ter na nossa mente, é que não é a religiosidade que vai trazer as pessoas para Jesus, não é o formato que às vezes a gente traz para as nossas vidas que vai trazer as pessoas para Jesus. Trazer a cultura do reino de Deus é ser um cristão autêntico. Trazer a cultura do reino de Deus é ser alguém que realmente entregou a sua vida para Jesus e que a sua vida reflete o reino. As pessoas olham e falam: tem uma coisa diferente. Às vezes ela não sabe dizer nem o que é. Mas trazer a cultura não é simplesmente celebrar, fazer culto, liturgia, aonde não pode. É ter pessoas ali dentro que sabem quem são em Deus, que realmente um dia fizeram uma entrega, e por causa dessa entrega o Espírito Santo de Deus habita na vida delas, e os seus olhos brilham por causa da glória, e as suas atitudes gritam por causa do temor. E o resultado disso é as pessoas querendo saber o que acontece. E aí nós vamos encontrar um tanto de gente que não fez uma entrega. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Ele vem e entra nas nossas vidas. E Ele nos convence dos nossos pecados, Ele nos convence dos nossos erros, e isso traz mudança de atitude, traz mudança de comportamento, traz mudança na maneira de ser. Aquilo que a gente não enxergava como sendo errado, agora a gente enxerga. A gente fazia de uma forma tão repetitiva, tão natural, mas isso só acontece quando há entrega. O resultado de tão grande glória na vida de Jesus foi uma entrega. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça
e perguntar para Deus: você, o que eu preciso entregar que eu não entreguei ainda? Fecha teus olhos, faça a sua oração. Pai, eu entendo, ó Deus, que conversão é arrependimento de pecado e conversão de mau caminho. Arrepender dos nossos pecados e converter dos nossos maus caminhos. Mas nada disso funciona se não houver uma entrega. Que essa noite nós possamos refletir quão glorioso foi o ministério de Jesus, quão glorioso foi o estar consumado, porque foi através da entrega final que houve salvação, que houve uma esperança para a humanidade. Senhor, que essa noite haja no nosso entendimento uma reflexão de entrega, de entregarmos a nossa vida para Jesus, de entregarmos, ó Deus, as nossas dores, entregar o peso, entregar, Senhor, aquilo que tem feito com que a gente se afaste da Tua presença, para que ao entregarmos, o Senhor assuma, ó Deus, o governo das nossas vidas. Eu te oro, te peço por isso essa noite, Jesus, que nós possamos aprender com a Tua palavra, que nós possamos aprender, ó Deus, com as experiências contadas através da Tua palavra, mas que nós possamos aprender com as Tuas atitudes. Foi a entrega que transformou a humanidade, foi a entrega que mudou a nossa realidade, foi a entrega que trouxe salvação. Que essa noite haja da nossa parte uma entrega, em primeiro lugar, uma entrega para que haja salvação eterna, uma entrega não simplesmente de boca, mas uma entrega de coração, declarando a soberania, que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, declarando que Ele reina, declarando que Ele entre, que Ele ponha ordem na casa, que Ele transforme. E isso só vai acontecer, a palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate, e Jesus não arromba, Jesus não vai chutar essa porta, Ele só vai entrar para ceiar contigo. A palavra de Deus diz que Ele tem um banquete preparado, uma mesa posta, mas Ele só vai entrar se houver entrega. Às vezes nós queremos resultados diferentes, mas as nossas atitudes continuam da mesma forma. Nós sempre estamos repetindo a atitude errônea, errada, esperando que o resultado final seja outro. Isso não existe. O resultado final só vem da forma certa quando há entrega. Quando nós mudamos, estamos fazendo dar certo, estamos fazendo dar certo, estamos fazendo dar certo. Quando a gente muda a atitude, talvez a gente tenha um resultado diferente.
Isso só vem por forma de entrega. Que haja uma reflexão. Se nós queremos resultado melhor nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, será que realmente nós temos nos entregado, não a ser feliz, mas a fazer o outro feliz? Dentro do contexto profissional, dentro do contexto de estudo, de conhecimento, do tempo que muitos estão vivendo, será que eu tenho aproveitado essa oportunidade que eu tenho tido? Porque muitos não tiveram oportunidade sequer de aprender a ler e escrever. E às vezes nós estamos tendo uma oportunidade tremenda de estar tendo privilégio, mas que não há entrega. Muitas vezes nós queremos ter êxito profissional naquilo que nós empenhamos a fazer, mas fazemos de qualquer jeito, fazemos de forma com que falta entrega, falta coração, falta realmente um se render àquilo que é proposto, para que o melhor resultado venha. Para que haja um êxito poderoso, um êxito que transforma, um êxito que muda, que mexe no ambiente, que mexe na estrutura, que mexe no resultado da nossa vida, tem que ter entrega. Que haja uma reflexão no teu coração essa noite, querido. Realmente aquilo que é necessário entregar, realmente aquilo que precisa ser feito, para que os resultados venham, para que no processo final Deus seja glorificado na nossa vida. Que essa noite haja entrega. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que você não se preocupasse com a pessoa que está na sua esquerda, na sua direita, mas você que até hoje não fez uma entrega, talvez a entrega principal da sua vida, entregar a sua vida para Jesus e declarar que Ele é Senhor e Salvador. Eu queria que toda a igreja estivesse olhando para mim, e você que sentir no seu coração, enquanto nós estávamos orando, de fazer essa entrega, que você possa levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Você pode dizer: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu preciso fazer uma entrega hoje. Eu estou frequentando há muitos anos, mas não entreguei a minha vida, eu não declarei que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Eu quero orar com você que levantou sua mão. Pode abaixar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar essa noite na vida daqueles que tomaram a decisão de estender a tua mão, não para que eu veja, mas para que o Senhor veja, para que o Senhor, ó Deus, abra o céu. E a tua palavra diz: quando há essa rendição, ó Deus, o nosso nome é escrito no livro da vida, o nosso nome, ó Deus, é escrito com letras de ouro, que nós recebemos uma marca, ó Deus, da parte do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos lábios. Você que levantou sua mão, ora comigo, diz assim: Senhor Jesus, que essa noite o Senhor entre na minha vida. Eu quero confessar que o Senhor é Senhor da minha vida. Senhor Jesus, entra, transforma a minha vida, transforma o meu entendimento, transforma o meu ser. Eu quero te entregar a minha vida e eu quero declarar que o Senhor
é o meu Senhor e meu Salvador. Pai, recebe a oração de cada um. Senhor, envia da parte do Senhor o teu Espírito Santo que entra, ó Deus, que transforma, que mexe no nosso entendimento, que nos convence dos nossos pecados, que abre os nossos olhos para a tua glória, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E que essa noite, ó Deus, haja verdadeira salvação na vida daqueles que creem, ó Deus. Pai, eu quero te pedir também, ó Deus, por aqueles que entenderam no decorrer dessa história, que estão carregando os fardos, carregando os pesos, que haja rendição, que haja entrega. E aqueles que entenderam que precisam tomar uma atitude de mudança, que essa noite seja a noite da mudança da atitude, ó Deus. E eu te oro e te peço por isso em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.